você se sente realmente seguro de realizar uma exodontia de um dente com anomalia de posição? Será que esse dente que tem anomalia de posição, ele não está próximo de alguma estrutura anatômica nobre? Será que ele não está causando algum comprometimento dessas estruturas? Será que se você não avaliar direito esse dente com anomalia de posição, você não vai causar nenhuma parestesia no paciente? Será que você não vai causar nenhuma fratura? Será que você vai conseguir extrair ele completamente sem nenhum problema no paciente no pós-operatório? Será? Nesse vídeo, vamos te mostrar como utilizar a tomografia computadorizada para evitar essas intercorrências e se sentir mais seguro ao realizar o seu planejamento. Meu nome é Marina Bicalho. Meu nome é Carolina Drummond. Nós somos cirurgiãs dentistas, especialistas e mestres na área de radiologia odontológica e imaginologia, e nessa série de vídeos queremos ajudar você, cirurgião dentista, a interpretar o exame de tomografia computadorizada, identificar as principais estruturas anatômicas e ter mais segurança em seus planejamentos. Então, o que é um dente com anomalia de posição? É quando ele está fora da sua posição normal, tanto na arcada superior quanto na inferior. Ele pode estar meso-angulado, disto-angulado, em posição horizontal, invertida, incluso, semi-incluso, impactado, com anquilose. Essas anomalias de posição, elas podem estar próximas de estruturas anatômicas adjacentes, como, por exemplo, seio maxilar, canal incisivo, tábua óssea vestibular, lingual ou palatina, proximidade com o canal mandibular. Então, é extremamente importante realizar um exame de tomografia computadorizada para poder te dar muito mais segurança na hora de realizar o procedimento. A tomografia computadorizada, ela vai te ajudar na visualização de corte no sentido axial, você vai conseguir visualizar superior e inferior, corte coronal, que você vai conseguir ter uma visualização antero-posterior daquela estrutura, e sagital, que você vai conseguir ver aquela estrutura dividida em lado direito e esquerdo. Quando você une todos esses cortes, o corte sagital, o coronal e o axial, você consegue ter uma visão em 3 dimensões dessas estruturas anatômicas e desse dente com anomalia de posição. Então, o que esse dente ele pode estar prejudicando? Ele pode estar causando uma reabsorção no dente adjacente, ele pode estar em contato com o canal mandibular, pode estar em contato com a tábua óssea. Isso tudo interfere no planejamento e na cirurgia desse paciente. Um exame em 2 dimensões, por exemplo, o exame panorâmico, que dá uma vista total, a gente consegue sim identificar essas anomalias de posição. Só que nós não conseguimos ter essa visão em 3 dimensões, porque só o exame de tomografia computadorizada fornece essas informações para o cirurgião dentista para planejar essa exodontia. A panorâmica é um exame ótimo inicial para poder identificar, mas para realizar o planejamento, eu ressalto que só a tomografia computadorizada pode te dar essas informações. Na tomografia, a gente consegue visualizar bem o canal mandibular, aonde ele está passando. Ele pode estar por vestibular, pode estar por lingual, pode estar passando inferiormente em relação à extremidade apical das raízes. Inclusive, ele pode estar passando em permeio a essas raízes desse dente com anomalia de posição. Então, é extremamente importante a utilização da tomografia computadorizada. De forma alguma, a gente está falando para você não pedir uma panorâmica, por favor. Uma radiografia panorâmica, ela é essencial para a nossa primeira consulta. Até porque nós, cirurgiões dentistas, a gente está na área maxilofacial. Então, nós sim vamos ter que solicitar a radiografia panorâmica se a gente quiser avaliar o osso do paciente. Então, quando a gente tem a radiografia panorâmica, nós temos um exame bidimensional de uma estrutura tridimensional. Então, consequentemente, nós vamos ter sobreposições de imagem. Então, por mais que a gente consiga ver que nós temos anomalias de posição, nós não conseguimos avaliar o seu íntimo contato com estruturas próximas. Podemos sugerir, mas a conclusão virá apenas com a tomografia computadorizada. Se você quiser fazer um planejamento adequado e 100% seguro do seu caso, somente por meio da tomografia computadorizada. Exatamente por isso, por solicitar o exame de tomografia computadorizada, nós conseguimos evitar várias complicações durante o procedimento. Por exemplo, parestesia, fratura, alguma sequela nesse paciente, comprometimento do canal mandibular, fraturas de tábuas ósseas, reabsorção de dentes adjacentes. Então, sempre quando você solicita um exame de tomografia computadorizada,
você consegue ver as 3 dimensões, uma mesma estrutura em 3 dimensões, e isso evita intercorrências durante o seu planejamento cirúrgico. Inclusive, além de evitar essas complicações, você consegue ter mais segurança no planejamento e passar isso para o paciente, o que vai ser fundamental para você ter sucesso no seu tratamento. Então, vamos lá, que agora nós vamos apresentar um caso e ver como que essa tomografia computadorizada pode ajudar e muito no seu planejamento, tanto para a ortodontia quanto para a cirurgia. Então, Carol, mostra aí a panorâmica que nós selecionamos. Primeiro, nós vamos ver o caso do 2D, para depois partir para o exame de tomografia computadorizada. Então, aqui a gente tem um caso, né? A gente tem aqui uma radiografia panorâmica de um paciente, e eu queria que vocês vissem muito e comparassem o que eu vou mostrar agora com o que a Marina vai mostrar depois de mim. Então, o que a gente consegue ver aqui, a gente realmente vai conseguir ver muita coisa. A gente consegue ver a estrutura óssea do paciente, conseguimos ver os dentes do paciente como um todo, ver se tem algum dente ausente, se teve alguma genesia, se tem alguma anomalia de posição. Inclusive, nós temos aqui, esse paciente ainda tem alguns dentes em formação, que são os dentes 48 e 38. Então, nesse caso aqui, a gente ainda não pode bater o martelo e falar que eles têm anomalia de posição, mas eles têm uma tendência a ter, porque a gente consegue ver aqui que eles têm uma grande tendência à impactação, que eles estão mesioangulados, né? Mas os ápices deles estão abertos ainda. Muita gente conhece como papila dentária ou espaço de Black. Quando a gente vê esse aspecto nas raízes, a gente já sabe que os dentes ainda estão em formação. A cripta óssea está íntegra, né? Nem um pouco descontínua, o que mostra que o dente ainda está incluso. Os terceiros molares superiores, a gente vê que eles estão um pouco mais distoangulados, tá? O que mais chama a atenção da gente aqui é esse canino, né? O dente 23, né? Se vocês olharem ele aqui, ele está mesioangulado. Aparentemente, né? Ele está reabsorvendo a raiz do dente 22, mas será que está mesmo? O que está acontecendo? Será que está para vestibular? Será que está para palatina? O que está acontecendo nessa região? Não tem como a gente bater o martelo, né? A gente consegue ver que o descido está aqui ainda, né? O dente 63, mas como é que ele está? Será que o 23 conseguiu reabsorver sua raiz completamente? Será que vai precisar também extrair ele no momento de fazer, por exemplo, o acesso a esse dente 23? Outra dúvida, será que esse dente 23 tem alguma probabilidade de ter anquilose, né? Será que, nem que seja parcial, será que tem? Não sei. Eu só vou conseguir ver na tomografia computadorizada. O que mais preocupa a gente aqui é se eu consigo fazer o acesso a esse dente e fazer o tracionamento ortodôntico, se esse dente está reabsorvendo o dente 22, porque se estiver reabsorvendo, o que a gente vai fazer? Então, para a gente fazer esse planejamento por completo, somente a tomografia computadorizada vai nos dar essas respostas. Não tem como ser de outra forma. No caso dos terceiros molares, a gente sabe que a grande maioria dos cirurgiões dentistas tem aí uma ideia de que o melhor momento para extração dentária seria nos 2/3 de raiz formada. Então, se por um acaso o cirurgião dentista, mesmo nessa fase de 2/3 da raiz formada, queira extrair esse dente, seria interessante solicitar a tomografia computadorizada para ver a proximidade dessas raízes com o canal mandibular. Que mais, Mari? Excelente observação, Carol, excelente observação. Essa panorâmica dá uma vista total aí dos dentes, a gente consegue ver vários dentes aí comprometidos, né, com anomalia de posição. A gente não classifica, né, igual você falou aí, vou ressaltar isso, como anomalia de posição, um dente ainda que está em formação. Então, esses terceiros molares, eles ainda estão em formação. E o que chama mais atenção seria o dente 23 sobreposto aí à região do dente 22, que também está com uma anomalia de posição. Se a gente observar aí, ele está um dente girovertido, né? Então, também a giroversão é uma anomalia de posição. Então, na tomografia agora, eu vou mostrar para vocês
como que esse dente está e o que ele está, de fato, comprometendo. Como que vocês podem realizar o planejamento em cima da tomografia computadorizada. Então, aqui nós temos a tomografia computadorizada. Esse primeiro corte aqui que eu estou mostrando para vocês é o corte axial, então eu estou dividindo o paciente em superior e inferior. Nessa outra visão aqui, eu tenho a vista sagital, ou seja, eu estou dividindo essa mesma estrutura em lado direito e esquerdo, e aqui eu tenho o corte coronal, que eu estou dividindo o paciente em antero-posterior. Quando eu junto essas três imagens, eu consigo ter uma visão tridimensional dessa mesma estrutura. Esse aqui é o corte, ó, em 3D, que ele não serve para fazer o planejamento, mas é uma imagem que a gente consegue explicar para o nosso paciente como que está a posição desse dente. Então, esse momento aqui é onde o cirurgião dentista pode usar e abusar da criatividade para poder explicar para o paciente como que esse dente está localizado. Se ele está por vestibular, se ele está por palatina. Então, é muito mais fácil você explicar para o seu paciente pela visão 3D do que pelos cortes, né? Mas, para avaliar o exame de tomografia computadorizada, praticamente esquece a imagem 3D e foca no corte axial, sagital e coronal. Então, aqui rodando o corte axial, aqui são as linhas de referência, tá? Que todo software tem para poder identificar as estruturas, mas eu gosto de tirar para a gente conseguir avaliar esse exame junto. No corte axial, tem a visão do seio maxilar do lado direito, do lado esquerdo, e fossas nasais do lado direito e do lado esquerdo. Aqui a gente já consegue ver, ó, uma região de espessamento mucoso na estrutura do seio e também na região da fossa nasal. Quando eu vou descendo, eu já consigo, ó, identificar uma região que me chama um pouco a atenção, do lado esquerdo. Essa região aqui, ó, já é o terço apical, a extremidade apical aqui do dente 23. Vou aumentar o corte coronal aqui e a gente vai conseguir visualizar, ó, que essa raiz ela está em contato ou tangenciando a parede lateral da fossa nasal do lado esquerdo. Ó. Então, ela está bastante em contato ali, praticamente insinuando para o interior da fossa nasal. Coisa que a gente não iria ver no exame em 2 dimensões. Na panorâmica, a Carol só conseguiu ver que tem uma anomalia de posição, mas como a imagem tem muita sobreposição, ela não conseguiu identificar e mostrar para vocês com precisão o tanto de contato que esse dente tem com essas estruturas anatômicas adjacentes. Então, aqui a gente já começa a visualizar que ele tem um contato com a parede lateral e o assoalho da fossa nasal. Quando eu venho direcionando mais para anterior, aqui eu já começo a ver, tá? A raiz do dente 24. Então, esse aqui é o dente 24. Eu já consigo ver que ele tem, ó, uma relação de proximidade com o dente 23. Aqui no corte sagital, eu também consigo visualizar essa proximidade. No corte axial, eu consigo ver essa mesma região também, ó, em proximidade com o dente 24. Mais para o anterior, vamos ver como que esse dente está com relação aos outros dentes. Para o anterior, a gente já começa a ver aí a região do esmalte, ó, e da coroa desse dente, que está em contato com o dente 22. Então, aqui, ó, nesse corte sagital, tá ótima a imagem. A gente consegue ver que a coroa do dente 23 está localizada por vestibular em relação à raiz, mais ou menos o terço médio da raiz do dente 22. E aqui, quando a gente começa a rodar, ó, a gente consegue ver esse contato e a gente consegue observar que tem um discreto, ó, abaulamento do dente 22, ó. É bem discreto, mas ele já está em contato com esse dente e sim, a gente já consegue ver discretos sinais de reabsorção desse dente. Então aqui, ó, devido a esse abaulamento, esse achatamento, tá, nessa região da raiz, a gente já consegue ver, ó,
que ele tem uma discreta reabsorção. Esse contato a gente consegue visualizar em todos os cortes, mas tem alguns cortes que a gente consegue identificar melhor, às vezes, essa reabsorção. Então, depende da posição dele. Tem hora que eu consigo ver melhor, realizar um exame, e ver melhor no corte axial, no corte sagital ou no corte coronal, mas lembrando que a junção desses 3 cortes, eu consigo formar o exame em 3 dimensões dessa mesma estrutura. Então, aqui no corte axial, ó, que eu consigo ver exatamente, ó, o contato que esse dente 23 está, ó, com o dente 22. Então, a gente consegue ver que tem uma discreta, ó, irregularidade dessa raiz. Então, essa irregularidade já mostra um sinal, tá, de reabsorção desse dente. E a outra informação extremamente importante, né, é que esse dente está localizado por vestibular em relação ao dente 22. Vamos um pouquinho mais para o posterior, aqui na região, né, que a Carol falou, dos terceiros molares. Esse exame aqui é um exame de maxila, tá? Então, eu não estou vendo a região da mandíbula no exame de tomografia computadorizada. Na tomografia computadorizada, a gente consegue delimitar a nossa região de interesse. Na panorâmica, não. Na panorâmica, a gente tem uma vista total de todas as estruturas, né, que nós temos ali na nossa face. Aqui eu tenho só a maxila, eu não tenho a mandíbula. Mas a gente consegue, ó, visualizar também os terceiros molares, que ainda estão, ó, em formação, porque o ápice não está totalmente fechado, ele está aberto. Então, para classificar, bater o martelo, ó, anomalia de posição é quando o dente está totalmente formado. Mas esse dente aqui, ó, a gente já consegue visualizar que a coroa dele está um pouco distoangulada em relação aos outros dentes, tá? E a gente também consegue visualizar, ó, com precisão, a relação das raízes com o seio maxilar. Então, aqui eu tenho a região do assoalho, ó, o tanto que essa raiz está em contato com o assoalho, o tanto que a outra raiz também está em contato com o assoalho do seio maxilar, esse aqui do lado direito e esse aqui do lado esquerdo. Observa como é que o assoalho, ó, ele até faz uma curva, tá? Mostrando essa relação aí de contato com a extremidade apical aí dos terceiros molares. A gente consegue ver para onde que a coroa está direcionada e a relação com o seio maxilar, com o forame palatino maior, com a região da fossa nasal. Então, todas as estruturas próximas, ó, a gente consegue ver a proximidade. Observe que essa raiz aqui, ó, está muito mais próxima da tábua óssea palatina, olha o contato com a tábua óssea palatina, olha a proximidade com a região da fossa nasal, do que com a tábua óssea vestibular. Então, a tomografia computadorizada, ela é um exame fundamental para planejamento, tanto de cirurgia, pode ser uma cirurgia de extração, ou pode ser um procedimento ortodôntico também. Será que o ortodontista vai fazer o tracionamento desse dente? Vai realizar o tracionamento? Como que ele vai realizar o tracionamento desse dente? Como é que ele vai planejar o tracionamento desse dente? Isso tudo ele consegue ter uma visão e fazer todo o plano de tratamento dele baseado na tomografia computadorizada. E aqui também na tomo, cara, eu não sei se você chegou a ver também, ó, que essa região de canino tem uma estrutura que fica bastante próxima ali também, que é o canal sinuoso. Ela vem tangenciando ali a parede lateral da fossa nasal e região ali do assoalho, bem na região do canino. Então, essa estrutura aqui, ó, essa imagem hipodensa, né, que nós estamos visualizando, olha como que ela vai tangenciando, ó, a parede lateral da fossa nasal e vem, ó, em direção à região ali do canino. Isso daqui é o canal sinuoso. Então, olha como é que esse dente também, ó, tá próximo desse canal, tá? Ele tem uma proximidade com esse canal, que também é uma estrutura extremamente importante para poder estar avaliando no exame de tomografia computadorizada. Olha a visão que eu tenho do canal sinuoso no corte coronal,
como é que eu consigo ver bem ele. No corte sagital aqui, ó, eu já não estou conseguindo ter uma visão tão atraente, ó, mas a gente consegue ver, ó, o trajeto dele também. E no corte axial ele vai ficar como se fosse uma bolinha, apenas. Deixa eu marcar aqui, ó, vamos observar no corte axial que ele vai ficar, ó, nesse formato. Então, quando a gente junta, né, esses três cortes, a gente consegue ter a visão aí como um todo desse canais sinuosos. Então, depois disso tudo que a Mari falou, por mais que a gente compare a tomografia com a panorâmica, vocês ainda vão ver que a gente não vai conseguir ver tudo que a Mari viu na tomografia. Por quê? A panorâmica é um exame bidimensional, tem sobreposições de imagem. E, por exemplo, se vocês lembrarem de como era a panorâmica, né? A gente vê aqui na panorâmica que parece que o 23 está reabsorvendo toda a raiz do 22, né? Na verdade, não é bem assim. Ele está reabsorvendo, porém, uma pequena parte da raiz, da parte vestibular da raiz do dente 22. Outra questão que a gente não consegue ver muito bem é a proximidade da raiz do dente 23 com o assoalho da cavidade nasal. Então, olha como que essa tomografia foi importante para esse caso. Então, a primeira pergunta que fica é: será que não é importante a gente saber interpretar uma tomografia? Vocês viram aqui comigo e com a Mari que o dente 23, ele tinha íntima relação com o assoalho da fossa nasal, ele tinha íntima relação com a parte vestibular da raiz do dente 22 e coisas que a gente não conseguiu ver pela panorâmica, né? Então, aí a gente já vê a necessidade da tomografia computadorizada para fazer ao menos alguns planejamentos cirúrgicos, né? Outra questão, tem algumas imagens que a gente só vai conseguir ver pela tomografia computadorizada. O exame bidimensional, ele não vai conseguir trazer para a gente, não vai conseguir transmitir isso para a gente. Por fim, se por um acaso você tiver algum problema, vamos supor que você pegou essa panorâmica e foi fazer o procedimento cirúrgico nesse paciente e deu algum problema. A primeira pergunta, se por um acaso esse paciente entrar contra um processo, com um processo contra você, a primeira coisa que vai ser perguntado é: por que que você não solicitou a tomografia computadorizada? Essa vai ser a grande pergunta. Por quê? Eles, inclusive, podem enxergar isso como uma negligência, porque tem total indicação para tomografia computadorizada. Então, pessoal, como ter mais segurança para poder realizar o seu planejamento com o dente com anomalia de posição? Se você vai fazer extração, se você vai manter aquele dente ali e fazendo acompanhamento, ou se você vai fazer o tracionamento ortodôntico, qual que é a melhor forma, a forma mais segura de fazer esse planejamento? Solicitando o exame de tomografia computadorizada. O exame de tomografia computadorizada é de extrema importância, ele tem indicação, tá, para avaliação de dentes com anomalia de posição. Então, vai uma dica para vocês hoje, tá? Já vai uma dica para vocês baixarem um viewer, que é o Radiante. Através desse viewer, você vai conseguir colocar os arquivos DICOM da tomografia computadorizada dentro desse software, vai conseguir rodar os arquivos, tanto no corte axial, corte coronal, corte sagital, e avaliar essa anomalia de posição. Então, segue aí que tem dica, tem um link aí para vocês baixarem o Radiante e começarem a estudar um pouquinho aí do exame de tomografia computadorizada. Bom, pessoal, então esse era o assunto de hoje que a gente tinha para comentar com vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e aproveite para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, e um grande abraço. Beijo, pessoal, até a próxima!